O que a guerra da Rússia contra a Ucrânia tem a ver com o preço do seu almoço? Muito mais do que você imagina. Você deve estar acompanhando o que infelizmente vem acontecendo no território ucraniano nas últimas semanas, depois da invasão das tropas militares russas, ou seja, uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, que já causou milhares de refugiados e centenas de mortes de civis. Eu explico num outro vídeo os principais motivos por trás dessa guerra, mas ele passa certamente pelo expansionismo e nacionalismo do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e também pela aproximação nos últimos anos da Ucrânia de países ocidentais, como os Estados Unidos e aliados europeus, que hoje fazem parte da OTAN, uma aliança militar criada depois do fim da Segunda Guerra para combater aí a então União Soviética. Mas para além da tragédia humanitária e desse marco histórico na geopolítica global, tem sim impactos na economia que impactam o Brasil, que impactam o seu bolso e, mais especificamente, o preço do seu almoço. A principal razão por trás dessa conexão entre o que você come e o que está acontecendo lá na Ucrânia é que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de commodities. Commodities são aqueles materiais básicos que são usados na produção de diversos bens, tipo alumínio na produção de carros, máquinas, equipamentos e até eletrônicos. Além disso, tem aqueles materiais básicos que são básicos mesmo, que são os alimentos, como o trigo, o milho. Ah, mas eu não como trigo nem milho, afinal de contas eu não sou vegetariano nem vegano, você pode estar pensando. Mas o preço dessas commodities impacta diretamente a produção de outros alimentos, como a carne bovina, suína e o próprio franguinho, porque eles são usados sim na alimentação, na ração, assim como é a nossa soja aqui no Brasil, por exemplo. Então aquele seu franguinho que você compra lá no supermercado, ele tem sim embutido o preço do milho, por exemplo. Além dessas commodities agrícolas e minerais, a gente não pode esquecer de quem? Do petróleo. A Rússia é um dos principais produtores e exportadores de petróleo e derivados no mundo inteiro. Ou seja, o petróleo, aquele que é a matéria-prima bruta para a gasolina, para o gás de cozinha, para o diesel. Mas o que o petróleo tem a ver com o seu almoço? Tem muito mais do que você imagina. Aqui no Brasil principalmente, porque a gente depende ainda muito do transporte rodoviário. Então quando a gente tem uma alta no preço dos combustíveis, a gente normalmente vê essa alta refletida lá no produto final, inclusive nos alimentos. Ou seja, subiu o diesel, por exemplo, provavelmente vai subir o preço daquela batata que foi transportada de caminhão que usa o diesel. Ah, e tem a cerejinha do bolo. A Rússia também é um dos principais fornecedores de fertilizantes do mundo inteiro. E o fertilizante é usado aonde? Pois é, justamente para produzir os alimentos. Certo, você deve estar começando a juntar o que tem a ver a guerra na Ucrânia com o preço do seu almoço. Mas calma, eu não falei nada de preço por enquanto. E daí que eles são produtores dessas commodities agrícolas, minerais e energéticas? Acontece que a guerra leva a uma redução da produção de tudo isso que eu falei, ou seja, uma redução na oferta desses produtos no mundo. E quando a gente tem redução da oferta, tem menos no mundo, mas todo mundo continua com a mesma demanda, ou seja, a gente continua comprando mesmo, demandando a mesma quantidade, o que acontece? O preço disso tudo sobe. Quanto menor a oferta e a demanda igual, o preço vai subir, certo? Mas por que a oferta cai exatamente? Primeiro, pelo impacto direto da guerra. Imagina você, a Ucrânia, um grande produtor de trigo e de milho, como que eles vão começar essa produção no meio de uma guerra, com grande esforço civil voltado para defender as cidades? É praticamente impossível, né? Você pode imaginar. Ao mesmo tempo, na Rússia, mesmo que não esteja tendo um combate lá no território, a gente também sabe que tem muito esforço ali civil, militar, de investimentos, sendo voltado para a guerra. Então não tem como não ter uma disrupção na produção de outras coisas que não necessariamente têm uma relação com o esforço de guerra.
O segundo motivo é mais indireto, mas tem uma relação direta com a Rússia. Isso porque, como eu falei, não tá tendo guerra no território russo, mas o que acontece é que diversos países, para se opor contra a guerra russa, mesmo não estando envolvidos diretamente no conflito, eles estão impondo sanções econômicas contra a Rússia. Isso está sendo feito por diversos países no mundo, principalmente os Estados Unidos e os seus aliados ali ocidentais. O que são essas sanções? Essas sanções são barreiras econômicas que têm o objetivo de enfraquecer tanto o governo russo quanto os seus principais apoiadores em termos aí financeiros, além de diminuir a popularidade da guerra, mostrar para a população que sim, a Rússia está sendo punida por essa ação militar. Então, nesse sentido, a gente vê diversas empresas optando por sair da Rússia, como a gente viu com o McDonald's, a Coca-Cola, a Apple, por questões morais, éticas e justamente para fazer essa pressão popular e econômica contra o governo russo, mas também tem sanções diretas, como por exemplo, que acabou de ser anunciado pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos não vão mais comprar petróleo e derivados da Rússia, e o Reino Unido vai diminuir essas compras ao longo do ano. Tem muitos países que ainda dependem muito do fornecimento russo, como a Alemanha depende muito do fornecimento de gás natural, mas tudo isso faz o quê? Com que a oferta dessas commodities seja reduzida e aumente o preço. Por isso que a gente está vendo os preços do petróleo irem lá para a lua. E como eu já falei, os combustíveis têm um impacto indireto, mas bastante relevante também na produção e transporte de alimentos aqui no Brasil. E isso acaba sendo sentido pelo consumidor final. Aqui, vale lembrar que os alimentos em si, então o trigo, o milho e qualquer outro alimento, não entra em sanções econômicas, justamente pela questão humanitária atrás disso. Mas como o petróleo, o gás e até os fertilizantes acabam entrando e toda essa disrupção nas cadeias de produção global, obviamente isso bate aonde? Lá no preço do seu prato feito de todo dia. Em suma, além da tragédia humanitária causada por uma guerra que tende a ter consequências durante muitos e muitos anos, a gente também tem consequências super importantes na economia, e essas vão muito além das fronteiras entre as quais estão lutando ali os exércitos. A gente tem consequências na economia global, na economia aqui no Brasil e, consequentemente, no seu bolso. Agora, você quer saber como proteger o seu dinheiro de toda essa incerteza, todo esse risco e essa efetiva alta de preços? Eu já vou te dar duas dicas. Primeiro, títulos atrelados à inflação, que vão acompanhar um índice de preços aqui no Brasil e proteger o seu dinheiro ficando até o final do vencimento contra a alta de preços. Segunda dica, ativos reais, aqueles que têm um valor em si mesmo. E, coincidentemente, a gente também está falando de commodities dentro desses ativos reais. Essas mesmas commodities que estão subindo e encarecendo o preço do seu almoço. Mas, para mais dessas dicas e indicações de investimento, eu convido vocês para ir lá no site de conteúdos da Rico, na Reconnect, onde vai ter muito conteúdo para vocês por lá. É isso, gente. Até o próximo vídeo.